luminosas pegadas do Cordeiro. És o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Ó Brasil, grande esperança, berço da fraternidade, erga bem alta esta bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta esta bandeira, Deus, Cristo e caridade. Ismael, ó Ismael, Ismael, ó Ismael, nas luminosas pegadas do Cordeiro. És o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Ó Brasil, grande esperança, berço da fraternidade, erga bem alta esta bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta esta bandeira, Deus, Cristo e caridade. Ismael, ó Ismael, Ismael, ó Ismael. Querido Pai de amor e bondade, querida Mãe Maria Santíssima, pedimos a vós a bênção na noite de hoje e o vosso perdão pelo trabalho que damos e por nossas imperfeições. E agradecemos por todo o amor e todo o carinho que tem conosco. Agradecer, Mãe, por sempre estar intercedendo por nós. Estamos, Mãe, passando por momentos cruciais em nossa jornada aqui na Terra, onde nos mostra a importância de nos manter com a mente educada, pois sabemos que é a felicidade da nossa alma. A oportunidade das reencarnações são escolas que têm a missão de educar nossas mentes. Porque acreditamos, Mãe, que em cada reencarnação aprendemos um pouquinho mais. E se não fizermos por onde, temos a certeza que a dor irá nos fazer curvar perante os acertos. O despertamento espiritual vem pela força do tempo, nas condições naturais das atividades do bem. Os nossos irmãos espirituais, trabalhadores do nosso querido Jesus, já nos dizem que de lá eles também vieram. Isso nos encoraja, Mãe, que nós também, com erros e acertos, estamos buscando o nosso melhoramento espiritual. Como é maravilhoso, Mãe, cada oportunidade que nos é dada. Nós tivemos a bênção nessa encarnação de termos a doutrina espírita a nos esclarecer. E também sabemos que a nossa responsabilidade aumenta mais ainda. Mas sabemos, Mãe, que somos muito amados por todos vocês. Obrigada, Mãe, pelo dia de hoje e por estarmos em Tua companhia nesse momento. Que o Teu manto sagrado, Mãe, possa ser colocado em todos os lares, abençoando todas as famílias. Que assim seja. Boa noite, irmãos.
A leitura do nosso Evangelho está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 ao 23. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e Ele sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo de vocês, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Que assim seja. Essa montanha são as nossas dificuldades. E as nossas dificuldades nada mais são do que esse jeito ainda que nós estamos muito embrutecidos dos sentimentos. Precisamos trabalhar verdadeiramente o nosso sentimento. Porque muitas das vezes a gente até pronuncia aquilo que a gente quer mudar, né? A gente até fala, a gente fala assim, profetizei, a gente até fala que a gente quer, né, ser menos egoísta, que a gente quer ser menos orgulhoso, que a gente quer ser caridoso, mas nós estamos realmente focando isso, nos esforçando, nos vigiando, olhando, orando e vigiando, e precisamos olhar para nós, vigiar, precisamos olhar, orar e vigiar, precisamos estar atento àquilo que nós estamos ainda sem conseguir fazer. Porque nós não conseguimos ainda trabalhar em nós aquilo que é preciso. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos, orgulho, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança e a energia. Que fé robusta é? É uma fé inabalável. Para que nós possamos conseguir nos modificar, é preciso que tenhamos fé. Mas aquela fé empolgante, não é aquela fé que a gente tem e que chega na metade do caminho a gente desiste. Não é como o semeador, né? A parábola do semeador, que a gente vai lá, planta aquela sementinha, quando ela começa a germinar, a gente cai, a gente desiste, porque em algum momento ela caiu na terra, na cova rasa, ou caiu no pedregulho. A nossa semente, a semente da nossa fé, que Jesus falou que ela não precisa ser grande, que pode ser no tamanho do grão de mostarda, ela tem que ter uma profundidade. Ela tem que estar vindo de dentro do nosso coração, para que assim possamos estar realmente tendo sucesso. Consciência da necessidade de estarmos fazendo uma reforma, da necessidade de estarmos buscando, da necessidade da fé forte, robusta, que nós temos que ter dentro de nós, para que nós possamos avançar. O egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho. Que são essa cegueira? A fé, ela é em Deus, é em Jeová, é em Jesus, é no Evangelho. A fé, ela é verdadeira. Não podemos ter uma fé duvidosa, não podemos ter uma fé mais ou menos, porque quando nós temos alguma coisa mais ou menos, nós vamos ter uma vida mais ou menos, nós vamos ter alguma coisa mais ou menos. Precisamos ser verdadeiros nos nossos sentimentos. Dessa forma, nós não vamos deixar nos abalar quando os problemas vierem até nós. Porque os problemas, eles são grandes, eles são imensos, mas nós temos que ter fé, força e acreditar que o nosso Pai
todo-poderoso, misericordioso, ele está ali a todo instante nos estendendo a mão. Mesmo que a resolução dos problemas que nós colocamos nas mãos dele não saiam do jeito que nós queríamos que saísse. Mesmo que for dessa forma, nós temos que ter a certeza que ele fez o melhor para nós. Seja lá qual foi a resposta. Desagradável à nossa cegueira. Mas que seja feita a vontade dele sempre, porque sabemos que a vontade dele é que nós consigamos nos transportar do nosso sentimento ainda que está muito enfraquecido, muito inferior, para um sentimento maior, para uma evolução maior, para um lugar maior. E nós vemos todos os dias, a todo tempo, os irmãos, né, todos os estudos que tem na casa, os irmãos falando para nós que nós precisamos, que o reino dos céus está ali nos esperando, que o nosso crescimento, que a nossa entrada no reino dos céus depende da forma como nós estamos nos portando hoje, depende de como nós estamos tratando, como nós estamos plantando a nossa semente. Que tipo de semente que nós estamos fazendo? Que plantio é esse que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo realmente a escolha das boas sementes ou nós estamos misturando as sementes? Nós estamos ainda nos enganando com os nossos sentimentos? Não. Se nós temos fé, a fé ela tem que ser verdadeira. Porque só através dessa fé verdadeira é que nós realmente iremos estar crescendo, iremos estar tendo um degrauzinho, galgando degrau por degrau. E quando a gente fala da fé inabalável, da fé que realmente ela tem que ser verdadeira, não podemos deixar que o fanatismo faça parte da nossa fé. Porque se ele entrar, realmente, nós não vamos estar no caminho certo. Bom, quais são os frutos... desculpa, gente. Virou a página. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa de certeza de atingir o fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e o meio de atingi-lo. Então, quando eu falei na questão de desejar uma casa, do esforço nosso, nós temos que colocar esse objetivo na nossa vida. O que nós queremos e o que nós vamos fazer? Como que nós vamos trabalhar? Né? Como que nós vamos estar buscando essa fé em nós? Através das nossas ações, as nossas ações, elas estão sadias? Elas estão realmente, elas agradariam ao nosso Senhor Jesus Cristo, se por um acaso estivéssemos frente a frente com Ele? Iria estar sendo agradável aos ouvidos dele, aos olhos dele, o que nós estamos fazendo? Então, é assim que nós temos que ter. A nossa fé tem que ser empolgante. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento de vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos fracassos que lhes são infligidos. Foi o que eu falei ali atrás, quando eu coloquei que nós temos que ter fé em Deus, acima de tudo. Entregar sempre na mão dele e esperar que ele faça o melhor, mesmo que a resposta dele não seja o que nós estamos desejando. Ter fé em Deus é colocar, é acreditar, é orar, é se entregar, é se renunciar, é se reconstruir, é buscar estar se melhorando dia após dia. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem que age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal junto a uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esse fenômeno. Então, está falando da questão que Jesus falou, né? Ô, raça incrédula, por que não fizeram? Porque se nós temos, muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, mas cadê o Cresce? Ore por mim, faz oração para não sei quem, bota não sei quem. Todos nós podemos ter essa fé. Todos nós podemos buscar. Porque todos nós
temos essa condição de estar buscando no Cristo Senhor Jesus, de estar fortalecendo, de estar movimentando a nossa fé para adquirirmos aquilo que nós precisamos. Não aquilo que a gente acha que seja importante, mas o que nós realmente precisamos, em prol nosso ou dos nossos irmãos. E quando as pessoas vêm buscar, ora para fulano, bota o nome na vibração, bota aqui para as pessoas, mas todos nós podemos estar orando, todos nós podemos estar buscando, todos nós, se verdadeiramente batermos a porta com fé, ela se abrirá. Jesus já falou isso. Bata a minha porta com fé, que ela se abrirá. Então, é preciso que nós realmente estejamos batendo a porta de Jeová, nosso Pai, com muita fé, com muita certeza de que nós vamos estar sendo atendidos, porque nós estamos sendo cuidados. A espiritualidade amiga, ela não se cansa de estar nos envolvendo a todo instante, com as vibrações, com as intuições. A todo instante nós estamos sendo cuidados. Estou falando, todos sabemos que universalmente, que Deus cuida por todos. Mas nós, do Mensageiro da Paz, sabemos o quanto nós somos cuidados, o quanto nós somos protegidos, quando a gente assim o quer, porque às vezes também seja feita a vossa vontade. Às vezes a gente está sobre o teto espiritual, mas a gente não quer naquele momento aquele tipo de ajuda, aquele tipo de orientação, e a gente deixa para lá. Mas nós temos que ter a certeza que se não conseguirmos alcançar ainda aquilo que nós estamos desejando, vamos dizer assim, é porque alguma coisa está acontecendo, ou porque não é o nosso momento, ou nós não estamos trabalhando da forma certa. Nós não estamos obrando. Nós não estamos obrando em cima dos nossos sentimentos. Porque nós conseguimos, o tempo todo, nós temos o hábito de estar nos sabotando. O que é essa que está se sabotando? Né? Está se enganando o tempo todo. O tempo todo nós estamos nos iludindo com as coisas, com os nossos sentimentos, nós estamos nos traindo. Muitas vezes a gente fala que a gente tem uma fé, mas aquela fé ainda não é ainda aquela fé robusta que precisamos, não é aquela fé raciocinada, que Kardec já nos falou aqui lá atrás. E Kardec disse para nós que precisamos que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé inabalável é aquela que encara a razão face a face. Não é aquela que se esconde atrás do nosso querer. Não é aquela que se esconde atrás das nossas conveniências. A fé, ela tem que ser inabalável, ela tem que ser verdadeira. Então, precisamos estar realmente nessa busca, na nossa busca interior, na nossa reforma interior, para alcançar essa fé. A fé religiosa é a condição da fé inabalável. A fé pode ser... do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferenças religiosas. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. O que é essa fé cega? A gente vê as pessoas, por aí, de determinadas religiões, elas sendo enganadas na sua fé. Elas sendo pedidos a ela a compra de coisas que não estão de acordo, colocando na sua fé um comércio. Ou, muitas das vezes, forçando as pessoas a terem determinadas atitudes, colocando a fé nas coisas materiais. E nós sabemos que a nossa fé não está nessa conquista material. A fé que Jesus falou, que nós temos que estar transportando, é a fé no espiritual. É a fé verdadeiramente vindo do nosso Senhor Jesus Cristo, nas ações que temos que estar buscando para adquirirmos realmente, a confiança que temos que estar tendo no Cristo, para adquirirmos a nossa edificação espiritual. E a nossa edificação espiritual, ela só se dá quando nós conseguirmos ter uma fé verdadeira, empolgante,
uma fé raciocinada, como Kardec já falou. A fé cega, ela te leva ao fanatismo. A fé cega, quando você aceita as coisas e você não compreende, você realmente se perde. E Kardec, a doutrina espírita, ela veio trazer para nós toda a condição para que nós possamos estar raciocinando, para que nós possamos estar compreendendo o porquê das coisas, né? O porquê que estamos, que as coisas acontecem, qual é a forma, de que maneira podemos estar adquirindo realmente essa conquista espiritual, o que nós temos que estar sendo trabalhado, precisamos trabalhar em nós para isso. Então, a fé, a racionalidade da fé, ela nos auxilia, ela nos impulsiona a acertar, a buscar sempre o verdadeiro reino dos céus. Quando nós tiramos nossos olhos do material, nós possamos estar realmente buscando, nós possamos estar realmente conquistando um espaço de espiritual dentro de nós mesmos. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. Foi o que a gente estava falando. Quando você põe a fé naquilo que é perecível, no mundo, no material, ela tende a se perder. Porque a verdadeira fé, ela é do Cristo. Ela é no Cristo, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem tem por base a verdade é a única segura do futuro. Porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar a impotência em demonstrar que se tem razão. Então, a gente vê, né, está falando aqui das religiões, que a gente vê que quando você leva a fé, quando você tira a fé de Deus e você coloca a fé, cada um construindo a sua fé, nas diversas religiões, vamos dizer assim, nas suas cegueiras religiosas, quando a gente coloca a fé desse jeito, cada um tende a querer ter a verdade absoluta sobre os processos espirituais. E isso vai se deturpando. Então, é muito importante que a gente raciocine, é muito importante que busquemos. Como eu já falei, a doutrina espírita ela tem essa condição de nos dar essa fé inabalável. Essa fé verdadeira, que é através dos questionamentos que nós podemos estar buscando no Pentateuco, podemos estar buscando no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos realmente estar trabalhando esse Evangelho dentro de nós, como o apóstolo Tiago já nos disse, quando ele falou da fé, que a fé ela não pode ser uma fé morta, ela não pode ser uma fé sem obra. Nós não podemos querer somente querer só que as coisas nos aconteçam, olhar só para o mundo cá fora. Precisamos olhar para dentro de nós, precisamos fazer a nossa reforma, precisamos estar prestando atenção no que nós estamos fazendo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que vai chegar um momento que seremos cobrados. A quem muito é dado, muito será cobrado. E nós temos recebido muito do nosso Senhor. Nesse período de pandemia, temos sido muito ajudados. Cada um das suas famílias estão sendo cuidadas. Então, nós precisamos parar para olhar e precisamos ter uma coisa muito importante, que é a gratidão. Mas a gratidão ela tem que ser verdadeira. Precisamos aprender a agradecer verdadeiramente a Deus. O que a gente fala na gratidão, normalmente esse falar vem muito da boca para fora. Nós precisamos tirar do fundo do nosso coração essa certeza, né? Termos para isso, dessa certeza de que nós somos ajudados, e para isso precisamos da fé. Que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, mas ela precisa estar sendo plantada e ela precisa estar sendo regada. Precisamos estar orando, precisamos estar vigiando, precisamos estar vendo o que está acontecendo com a sementinha que nós temos dentro de nós. E por que se ela não está crescendo, por que ela não está crescendo? Se temos dúvida, por que essa dúvida está rondando os nossos corações? Não proveria, de repente, dos nossos sentimentos ainda tão pequeninos, das nossas confusões que fazemos muitas vezes?
como foi falado no estudo, né? Às vezes a gente quer fazer essa confusão porque para a gente é mais cômodo. Não podemos agir dessa forma. Nós não podemos querer ser conveniente, querer que as coisas aconteçam como nós queremos, como nós desejamos. Não é dessa forma que nós vamos estar plantando, que a gente vai estar cuidando dessa semente nossa, desse grãozinho de mostarda, que é a fé que Jesus falou. Será que nós já chegamos a essa fé do tamanho de um grãozinho de mostarda ou ainda a gente está caminhando? Nós aceitamos as coisas que vêm para nós? Quando eu falo em aceitar as coisas que vêm em nossa direção, eu não falo que nós temos que ser acomodados. Nós temos que ter discernimento. Nós temos que saber por que aquilo vem para nós. Como que eu posso trabalhar isso? Porque a gente pode trabalhar até um certo ponto, do outro ponto a gente não pode mais. E esse ponto que a gente não pode caminhar, a gente entrega para Jesus. A gente entrega para Jeová, nosso Pai, que Ele, com certeza, Ele vai saber o que fazer. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram, senão com dificuldade. O sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. O segundo tem tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará e, se não ficar concluída nessa existência, o estará em outra. Então, está nos dando uma ótima oportunidade, né? Nos consolando que se nós não conseguirmos aprender, construir essa fé dentro de nós, vamos ter outras oportunidades. A reencarnação está aí para isso, né? As pessoas sempre falavam assim, mas se eu não conseguir dessa vez, aí deixa para outra encarnação. Gente, não vamos deixar nada para outra encarnação, não. Só realmente, se a gente realmente não conseguir, de tudo a gente não conseguir, vamos dar o nosso melhor, aproveitar, porque nós sabemos que a nossa encarnação, ela precisa ser aproveitada. Não podemos desperdiçar, porque nós não sabemos o que está reservado para nós. Precisamos todos os dias estar trabalhando a nossa fé, estar trabalhando, aproveitando a nossa reencarnação. E essa nossa encarnação que nós estamos aqui, nós não vamos conseguir, veja bem, essa encarnação que nós temos aqui, se nós desperdiçarmos, nós não vamos ter uma outra oportunidade como essa, de estar quitando os nossos débitos, de estar nos construindo. Por que eu falo isso? Porque nós temos um teto espiritual. Nós, o Mensageiro da Paz, nós temos todo um auxílio, todo um direcionamento para que possamos estar tendo a nossa semente germinada, cuidada. Nós temos toda essa condição. E quando a gente realmente, por algum motivo, por um desleixo qualquer, deixamos de estar cuidando da nossa sementinha, nós estamos negligenciando a nossa encarnação. Então, não vamos deixar nada para outra vida, não. Como está falando aqui, no Evangelho já nos falou, que tem pessoas que já nascem com a sua fé. Que aquela fé parece que nunca saiu daquela pessoa. Tem a pessoa assim, já nasce assim, eu tenho certeza que isso é isso. Em momento nenhum blasfema, em momento nenhum reclama, porque esse é um defeito muito grande nosso. Está sempre muito atento a tudo, está sempre muito grato. Essa pessoa já veio trabalhada. Agora, as pessoas que estão por aqui, que estão sempre reclamando, sempre no mesmo problema, não querem tomar atitude, não querem sair daquele problema, porque, na verdade, ainda não parou para perceber que aquele problema, que ela se sente sustentada naquele problema.
Tem pessoas que gostam do problema. E se você tirar o problema dela, ela adoece. Porque ela não vai saber o que fazer. Então, por isso que muitas das vezes, quando batem a porta lá do nosso mentor amado querido Cláudio Tarso, e as coisas não conseguem receber aquela resposta, é porque ainda não estão preparados. Deus tem um tempo para cada um. Mas não vamos ficar de braços cruzados, não vamos ficar esperando as coisas acontecerem naturalmente, não. Vamos estar indo em busca da nossa evolução. Vamos estar indo em busca do nosso crescimento. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar e pedir a Deus a oportunidade que Ele nos mostre, porque Ele fala com a gente a todo instante, com todos nós. Basta que nós estiquemos um pouquinho o nosso ouvido. Ele vai estar nos falando, nos direcionando, através das intuições. Nem sempre a gente vai receber uma orientação psicografada. Nem sempre a gente vai receber uma orientação, uma conversa. Mas nós vamos estar sendo amparados como nós estamos sendo amparados. Nenhum de nós está órfão. Nenhum de nós está sozinho. Vamos buscar. Vamos bater com muita força a porta do Senhor, porque ela vai se abrir. Bom, é a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade. Todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, quando Deus olha para nós e vê que nós estamos prontos, Ele faz a obra dele. Mas se nós não estamos preparados, nós vamos ficar realmente para trás. Nós vamos ter dificuldade de entender as mensagens. E olha que Deus, ele usa o homem para ajudar o próprio homem. De que forma? Ele usa as pessoas, muitas vezes, para vir nos dar um conselho. Às vezes ele usa uma mensagem, né? Às vezes ele usa um versículo, uma palestra, para estar nos ajudando, para estar nos fortalecendo, para estar nos mostrando que tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Então, que nós possamos estar realmente buscando, estar realmente trabalhando os nossos sentimentos, nos trabalhando na fé, germinando, arando a terra do nosso coração, para encontrarmos essa sementinha e estarmos realmente transportando as nossas montanhas. Está elegendo uma dificuldade que nós temos para estarmos eliminando, orando, para pedir que aquilo seja abrandado em nosso coração. Quantas vezes nós acordamos com sentimentos ruins? Quantas vezes a nossa inferioridade de sentimento não nos permite olhar para o nosso próximo, compreender aquele que bate a nossa porta? Porque as pessoas batem a nossa porta de várias maneiras. Elas não batem a nossa porta só para pedir as coisas, não. Elas batem a nossa porta para uma infinidade de situações e a gente, muitas das vezes, deixa passar. Deixa passar essa oportunidade de estar olhando para o próximo. Às vezes é uma palavra, né? E precisamos estar atentos no outro. E olha, quando a gente perde a oportunidade de ir ao encontro do nosso irmão, poxa, é muito triste. Podemos perder nenhuma oportunidade. Toda vez que alguém bater a nossa porta, vamos fazer o bem, vamos compreender, vamos olhar, vamos tentar estar dando àquela pessoa a atenção que ela foi buscar. Porque em algum momento, em alguma coisa, ela está precisando. E quando você consegue ajudar o outro, consegue se entregar ao outro, você está ganhando muito. Não é que vamos estar fazendo as coisas pensando desse lado, mas é muito bom a gente poder estender a mão, poder estar ajudando, poder ver o sorriso no lado do outro. É muito bom. Satisfação. Bom, parábola da figueira seca. É no item 8. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira,
foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa, e tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. Que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, veja como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vou-lhe digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, nos crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. No capítulo de São Marcos, no livro de São Marcos, capítulo 11, versículo 12, 13, 14 e de 20 a 23. Então, aqui mais para frente, está dizendo o que são essa figueira, o que essa figueira representa. Jesus nos disse que essa figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas, em realidade, não produzem nada de bom. Ou seja, esse exemplo são aqueles... essa figueira são aquelas pessoas que só agem da boca para fora. O coração está longe das pretensões espirituais, mas que fala, que prega, mas na hora de exemplificar, na hora de colocar a fé em obra, na hora de obrar, não consegue. Então, Jesus está chamando essas pessoas de figueira seca. Essas pessoas que são secas, ele vai deixar. Porque aqui está falando amaldiçoar. Não, todos nós temos um tempo, lembra? Aquele que nascemos com a fé, tem aqueles que nascem com a sua fé inata, né? E tem aqueles que estão construindo a sua fé passo a passo, a cada encarnação. Vai chegar o momento de estar amadurecido. Mas não é melhor que amadurecemos rápido? Que realmente possamos estar correndo atrás dos nossos bons frutos? Que tipo de figueira nós somos? Aquela que é seca ou aquela que te dão flores, que te dão frutos? O que nós estamos dando nesse momento? É um momento que temos que tirar para refletirmos, porque é muito sério. É muito sério essa questão da esterilidade dos nossos sentimentos. Não podemos ser estéreis. Não podemos não dar fruto. Nós não estamos aqui para isso. Nós não temos tempo ainda de deixar de estar produzindo fruto quando assim podemos. E olha que são muitos os chamados para a produção desses frutos, para se trabalhar na seara do Cristo. Uma vez foi nos informado, né, pela espiritualidade que os trabalhos da espiritualidade eram imenso. Isso nós vemos no livro, mas fomos informados pela espiritualidade mesmo, pelos espíritos. Que era imenso o trabalho, mas que tínhamos tão pouquinhos trabalhadores, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são muito pequenininhos. Aí eu pergunto, não está no momento de nós nos prepararmos para trabalharmos na seara do Cristo? Mas trabalhar na seara do Cristo não é quando nós não estivermos mais aqui. Nós temos que começar a fazer a nossa obra aqui. Quantas oportunidades perdemos? E, como diz Emmanuel, né, Deus não escolhe os capacitados para o trabalho. Ele capacita os escolhidos. Então, a partir do momento que a espiritualidade vê que nós temos uma condição, que nós temos uma vontade, mesmo que pequenininha no nosso coração, de estar trabalhando, de estar fazendo alguma coisa para o bem, ele vai lá e faz uma obra grande em nossos corações, e quando a gente acorda, abre os olhos, aquilo já está realizado, já estamos trabalhando na seara do Cristo. Então, é muito importante que nós realmente prestemos bem atenção nas pessoas que ele coloca no nosso caminho. Por que aquela pessoa está no nosso caminho? Deve ter um porquê. Então, vamos prestar atenção para não perdermos a oportunidade de estarmos ajudando, né? De estarmos trabalhando.
do bem, em realidade não produz nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agrada os ouvidos, mas quando perscrutadas nelas, não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual o proveito disso se tirou. Então, a gente vê muitas pessoas falando, exemplificando, mas que na hora de praticar são poucos. Não tem nada, não tem nenhum fruto. E eu falo sempre que, graças a Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós. Então, nós não teremos a pretensão de enganar a Deus, porque nós não conseguimos e nós enganamos a nós mesmos. Então, que nós fiquemos muito atentos a isso. Isso é muito sério. Mentir para Deus é muito sério, porque não conseguimos mentir, nós mentimos para nós mesmos. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, quando a gente faz esse tipo de ação, nós estamos enganando a nós mesmos e não nos permitindo avançar, porque ficamos presos, acreditamos naquilo que a gente mente, naquilo que a gente fala, criamos nossas verdades que são diferentes da verdade de Deus. Queremos um coração que não temos, mentimos para nós mesmos. Ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta a montanha. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem, a humanidade cairão na nada. Que todos os homens, voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Então, aqui Jesus está... Kardec está nos fazendo essa advertência, né? Que é isso que Jesus veio nos dizer, nos mostrar. A minha doutrina, o que ela está fazendo de bem para a humanidade? O que eu estou fazendo? Eu estou sendo útil de alguma forma? Essa é a fé que transporta a montanha. Então, aqui mais na frente, está falando sobre a mediunidade. A mediunidade, gente, é um dom sagrado. A mediunidade, o médium, ele tem toda uma responsabilidade. E olha que o médium consciente e responsável, realmente ele faz toda uma diferença. Faz toda uma diferença. E é para isso que existem os médios. Que ele está entre, né, Deus e os homens. Ele veio para trazer a mensagem, para que nós pudéssemos estar conhecendo essa mensagem. Os médios são os intérpretes dos espíritos sobre os órgãos materiais que faltam. Então, os espíritos, eles não têm os órgãos materiais, então eles precisam trazer a sua mensagem. Vamos Francisco Cândido Xavier. Ele teve a sua missão de estar trazendo as mensagens do plano espiritual para a humanidade. Eu acho que foram 419 livros de Chico Xavier, enquanto ele estava encarnado, que ele psicografou. Então, ele tinha essa responsabilidade e fez tão bem feito que nós temos hoje um manancial de instrução para que possamos estar nos conduzindo. Então, o médium, ele foi um excelente instrumento para isso. É um instrumento que veio trazer para todos nós mensagens que vamos ter a nossa encarnação todas e as próximas. Se quisermos buscar, nós vamos estar achando o alimento para os nossos espíritos através das suas psicografias. Então, o Divaldo Franco também e outros médios também que trazem essa mensagem do plano espiritual. Então, a responsabilidade do médium é muito grande.
O médium precisa estar atento a essa responsabilidade, a essa condição que ele tem de estar sendo o intérprete, mas um bom intérprete do plano espiritual. Nestes tempos de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Olha, gente, olha a importância da mediunidade. Olha a importância da responsabilidade do médium ser consciente. Eles são as árvores, vou ler de novo, são as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países e em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, para provar aos homens que todos são chamados. Nós vimos anteriormente o capítulo, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, Deus, como a mediunidade é de graça, né? Ele é dado, aquele médium é de graça. E ele tem a responsabilidade de estar trabalhando para a humanidade. E o médium, quando ele é consciente, ele salva muitas vidas. Quando ele consegue ser autêntico naquilo que faz. Então, aqui está falando que ele é um multiplicador. A importância de estar trazendo o mundo espiritual para os homens, para os encarnados, é muito grande. Então, Jesus, quando fala que esse médium, ou qualquer um de nós, vamos que nós não tenhamos nenhum dom, qualquer um de nós, é muito importante. Por quê? É importante termos a consciência, porque aquilo que a gente já aprendeu, que a gente já recebeu, mesmo que as pessoas falem, eu não tenho dom nenhum. Todos sabemos que a humanidade é médium, mas a gente entende quando as pessoas falam dessa forma. Mas nós já tivemos um médium que trouxe para nós toda uma orientação para que nós possamos estar caminhando. Então, quando a gente tem essa condição e não faz, nós estamos negligenciando. Porque o médium, ele já fez. Nós temos um médium na nossa casa, que faz esse trabalho. Todos têm um recado, todos já têm uma mensagem. Não tem ninguém que não tenha recebido uma mensagem. Não tem ninguém que não tenha acesso à espiritualidade através de estudar das mensagens que recebemos, através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior de todas as mensagens. A Bíblia é o maior de todo o presente. O Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas primeiro veio o Evangelho, veio a Bíblia. Da Bíblia saem todos os outros mananciais, mas o principal é ela. Então, nós não podemos dizer que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos. Nós não podemos estar nos comparando a uma figueira seca. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Agora eu já estou. Ninguém botou minha perguntinha, não. Bom, então aqui fala. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve ser entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A fé, ela é mãe de todas as virtudes. Porque é através da fé que você busca Deus. Você acredita e você vai buscar naquilo que você acredita. E você vai obrar. Quando essa busca sua, é a sua obra. Que você vai estar fazendo, movimentando essa sua fé. A fé não pode ficar parada. E a mãe, por ela ser a mãe de todas as virtudes, a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável.
Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Não é a fé que a gente consegue cumprir com as nossas tarefas, com as nossas movimentações? Não é através da fé que nós conseguimos ir ao encontro do nosso irmão? Que você acredita? A fé não é linda, gente? A fé é linda. Basta que nós realmente busquemos um pouquinho dentro de nós. Precisamos estar atentos para não nos revoltarmos. A fé sincera é arrebatadora, é contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que o deixam frios e indiferentes. Então, a fé, ela tem que ser verdadeira. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, você vai também chorosa, também assim, preocupada, está com alguns probleminhas, e você sai de perto daquela pessoa alimentada. O que é isso? É a pessoa que tem aquele dom, aquela fé verdadeira, que crê, que acredita que realmente pode remover montanhas, que as montanhas elas não são eternas no nosso interior. É importante que tenhamos essa fé, é importante que busquemos. Essa fé, ela existe. Precisa que nós realmente estejamos atentos. Não podemos deixar a nossa fé esfriar. A fé não pode ser morna. O nosso mentor uma vez falou que os laudicenses, não vou dizer que somos nós, mensageiros da paz, mas não somos mais mornos. Eles passavam um rio morno atrás deles lá, e eles eram tidos como mornos na fé. Nós não podemos ter a nossa fé morna, precisamos estar quentes. Gelado, então, nem se fala. Então, a nossa fé tem que ser empolgante. Nós realmente temos que crer que existe um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que remove montanhas. Que, se assim quisermos, Ele vai estar nos auxiliando em tudo que pedirmos. Toda vez que batermos a porta de Deus verdadeiramente, com a nossa fé, com a fé nele, nas ações dele, nós vamos conseguir uma resposta. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitas a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabeis por que o amas. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Seguir nossos conselhos, mas interai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José é um espírito protetor. Então, gente, vamos saber por que nós estamos buscando. Vamos saber em quem que nós estamos acreditando. Vamos saber quem que nos governa. Vamos nos entregar a Jesus. Vamos deixar ser conduzido por eles, porque eles nos conhecem verdadeiramente. Cada passo nosso. Mesmo que nós caiamos, ralamos os nossos joelhos, mesmo que sintamos uma dor muito grande, mas sabemos que nós não estamos sozinhos. Isso nós não podemos deixar realmente esfriar em nós, essa certeza de ser cuidado. A fé divina e fé humana. A fé é sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado pelo primeiro em estado latente, o que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Todos nós temos a fé, mas nós precisamos trabalhar, precisamos burilá-la, precisamos botar a mão na charrua, precisamos arar a nossa terra do nosso coração, precisamos deixar essa sementinha de mostarda crescer, porque quando essa semente cresce, ela dá sombra para todo mundo. Ela se torna uma árvore imensa. Essa é a árvore da semente. Você está no mundo com o propósito, Laura, né? Você está no mundo com o propósito de progredir, conforme acertou com seus mentores, desencarnados que os acompanham, do invisível, Espírito Joanes. Realmente, nós estamos no mundo para progredir. E já que nós estamos no mundo para progredir, nós tenhamos que estar banhando.
Temos que estar alimentando a nossa fé. Porque com a fé, a gente progride muito mais. Muito mais. E os mentores, eles fazem a parte dele, né? Que fazem 50%, eu quero ser isso, 70%, a gente faz só 30%, mas nem assim a gente consegue fazer direito às vezes. Eles fazem a parte deles, mas nós temos que fazer a nossa, para que eles possam ter um instrumento, que eles possam ter recursos para trabalhar em nós. Então, não adianta só eles quererem que nós cresçamos. Nós precisamos querer. Nós precisamos estar indo buscar a condição para isso. E essa condição, ela existe. Ela está dentro de nós, porque, como disse aqui, todos nós trazemos esse germezinho, essa sementinha pequenininha. Precisamos ter força, coragem, lutar, buscar. Precisamos fazer isso. Bom, o homem, quando tem fé, quer dizer a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas eram desconhecidas dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje, que compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades a necessidades terrestres ou as suas aspirações celestes e futuras. O homem, ele é o dono de si, ele é o dono do seu futuro. Ele é o responsável por estar crescendo ou de estar estacionado. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumpre milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existe mais tendências que não se possam vencer. Com a fé não existe aquilo que você não consegue dominar. Não somos perfeitos, estamos aqui em busca de aperfeiçoamento. Não estou me agarrando, não somos perfeitos. Nós estamos obrigados a buscar a nossa imperfeição. Eu quero dizer que todos nós temos essa condição e que nós não vamos encontrar pessoas perfeitas totalmente, que cada um de nós tem um declínio. Mas nós vamos encontrar pessoas, com certeza, que se esforçam para vencer as suas más tendências. Então, por que nós não podemos vencer as nossas? Por que nós não podemos analisar a nossa fé? Por que nós não podemos entregar? Todo aquele que se desespera não tem fé. A fé está muito morna ainda. Porque aquele que crê e entrega a sua vida a Deus, o que acontecer de ruim, a gente sabe que Deus vai contornar. E que nós vamos conseguir vencer, porque nós vamos fazer a nossa parte. Precisamos crer na vontade de Deus. Precisamos prestar muita atenção para não blasfemarmos. A fé é Rosemary Ribeiro, a fé é o combustível da vida, verdadeiramente. Sem essa fé, Rosemary, a gente não consegue sair do lugar. Vamos ser eternamente infelizes. Vou ver a hora. 21h07, já ninguém me avisou. Vou terminar aqui. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisesse colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou de prodígio, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um desenvolvimento das faculdades humanas. Precisamos desenvolver o nosso germe. Precisamos plantar a nossa semente bem plantada. Quando, uma vez plantada, nós vamos colher frutos, sombras e flores inesquecíveis. Então, que possamos estar banhando a nossa sementezinha, que possamos estar buscando, batendo na porta de Jesus a todo instante que precisarmos dele, porque ele vai estar ali com seus braços estendidos. Pedimos nossos mentores amados, eu vou pedir ao nosso mentor amado, querido Paulo de Tarso, que proteja cada um de nós que aqui estamos,
né? Nós do Mensageiro da Paz, que eu sei que é isso que ele faz com cada um, independente de estarmos novos ou não na casa virtual. Mas vou pedir essa bênção e eu tenho certeza que ele vai atender para cada um de nós. Fiquemos todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele possa estar nos abençoando e abençoando todos aqueles que estão nesse momento necessitando dele, mas muitas vezes não sabem como pedir, porque ainda não descobriu a força da fé. Vou pedir para colocar a nossa irmã Ana Laura, botar o hino e a oração. Fiquemos todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita saudade de vocês, meus irmãos queridos, que eu amo de montão. Beijos. Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de doutor a tecelão, entre becos e celas. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, que a cada dia se abria para a luz. E assim, Mãe amantíssima, agradecemos a oportunidade da tua companhia na noite de hoje. E mais uma vez, possamos refletir sobre tudo que ouvimos durante o estudo e refletir também sempre sobre a nossa vida e o nosso dia a dia. A nossa mente é portadora de todos os recursos espirituais, de todos os elementos que se deseja, de toda a vida, por ser ela semelhante à mente que a criou. Disse o livro sagrado: vós sois deuses. De fato, todos nós, como filhos do Criador, somos seus semelhantes e temos todos os recursos para a nossa felicidade. Para isso, temos que fazer por onde para sermos merecedores dessa felicidade. Que possamos ocupar nosso tempo com coisas produtivas, que sejamos homens de bem, que possamos agir como homens de bem, que possamos lembrar da importância de sentirmos gratidão em nossos sentimentos.
Sim, a caminhada é árdua, bem o sabemos. Nossa, quantos espinhos no caminho, quantas pedras precisamos abaixar para tirar. Mas às vezes, sem mesmo perceber, nos é oferecido água fresca no caminho. Mãos que nos ajudam a caminhar. E isso tudo sabemos que vem da nossa família universal. Então, que sejamos gratos e nunca deixemos de pedir ao nosso Pai maravilhoso que nos dê sabedoria e amor para seguirmos em frente. Jesus, nosso querido amigo, irmão, que sempre nos ouve e sempre vem em socorro de cada um. Que o Senhor possa, Jesus, ouvir cada apelo e possa, de alguma forma, confortar e aliviar, Senhor, o peso dessas dores. Abençoe a cada um, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor.